O sistema imune inato na Covid-19. Em dezembro de 2019, surgiu na China o primeiro caso de Covid-19, doença causada por SARS-CoV-2, agente viral responsável pela pandemia de coronavírus, que até o dia 20 de maio de 2020 já afetou mais de 4 milhões de pessoas e causou mais de 290 mil mortes ao redor do globo. Aproximadamente 80% dos pacientes com Covid-19 apresentam sintomas leves, como tosse e febre. Os outros 20% apresentam sintomas mais graves, necessitando de hospitalização. Desses 20%, metade desenvolve insuficiência respiratória grave, atualmente considerada como síndrome de insuficiência respiratória aguda. Alguns relatórios sugerem que a insuficiência respiratória grave apresentada em pacientes com Covid-19 é atípica de síndrome de insuficiência respiratória aguda. Isso, somado ao fato de que alguns sintomas subitamente pioram na primeira semana após o início dos sintomas, sugere que a patogênese severa da Covid-19 possa ser mediada por uma resposta imune excepcionalmente desregulada. Os componentes do sistema imune inato agem na linha de frente na detecção e eliminação de infecções virais. Entretanto, uma resposta exagerada do sistema pode contribuir para a patogênese da doença. Esta revisão se propõe a discutir o que se sabe até agora sobre a resposta imune inata à infecção por SARS-CoV-2, como isso está relacionado à patogênese da Covid-19 e quais são as implicações desse conhecimento para o desenvolvimento de terapêuticas. Vários estudos reportaram uma associação entre a progressão para a forma severa de Covid-19 e a desregulação da secreção de citocinas inflamatórias. Esse estudo comparou primeiro pacientes Covid-19 com pacientes saudáveis e encontrou essas citocinas aumentadas. Então comparou pacientes Covid na UTI e fora da UTI e encontrou no primeiro grupo essas citocinas aumentadas. Esse outro estudo comparou pacientes Covid-19 e pacientes com outras doenças respiratórias e encontrou no primeiro grupo essas citocinas aumentadas. Esse estudo também sugeriu que o SARS-CoV-2 pode acionar uma resposta de interferons que limita a propagação do vírus. Uma outra análise mais profunda dividiu os pacientes em 3 categorias. 1 e 2 tinham algum grau de imunodesregulação e 3 eram em estado intermediário. Esse estudo relatou que os pacientes nos grupos 1 e 2 tiveram um aumento significativo de IL-6. Entretanto, em outra comparação, se percebeu uma maior formação imune em pacientes do grupo 3. Isso sugere que a doença causa um tipo de imunoparalisia. Um outro estudo com pacientes Covid-19 graves sugeriu que há uma alta em IL-1A e IL-1B antes do aparecimento da baixa da função respiratória, e que outras citocinas como o IL-6 têm seu pico depois da melhora dos sintomas respiratórios. Esse estudo indica que o IL-1 poderia promover a patogênese. Os fatores principais envolvidos na resposta periférica ao Covid-19 estão resumidos na figura. Alguns monócitos CD14+ periféricos têm fenótipo de inflamação e secretam citocinas ativadoras de células T, que têm várias repercussões. 2 estudos investigaram a resposta ao SARS-CoV-2 no líquido broncoalveolar, e suas conclusões estão ilustradas na figura. Existem níveis aumentados de ambos macrófagos e neutrófilos ativados no pulmão. Macrófagos inflamatórios secretam IL-1B ativando células T. Proteínas do complemento e quimiocinas produzidas pelo epitélio pulmonar e outras células no local da infecção recrutam células imunes adicionais. Juntos, esses dados apresentam vários pontos em comum. O primeiro é que o Covid-19 resulta na regulação positiva de quimiocinas, em especial aquelas que atuam como quimioatraentes para células imunes. O segundo é que os altos níveis de citocinas pró-inflamatórias podem ser uma marca registrada da doença. O terceiro é que o SARS-CoV-2 pode estimular uma resposta de interferons em algum grau. Células mieloides e o Covid-19. Quando os neutrófilos foram encontrados resultados similares de que em casos graves há uma maior contagem de neutrófilos ativados, uma maior proporção de neutrófilos em relação a linfócitos e que pacientes que requerem ventilação tiveram um aumento de granulócitos periféricos ativados. Isso trouxe 2 indícios, de que o NLR é um preditor preciso para a Covid grave e que os granulócitos podem contribuir significativamente para a patogênese da doença. E quanto aos monócitos, também houveram resultados similares, de que há uma diminuição de monócitos CD16+, e um aumento de CD14+. Esse aumento de CD14 parece se resolver na fase final da infecção. E a hipótese quanto aos monócitos é de que essa mudança na sua expressão faria com que pacientes graves não conseguissem montar uma resposta de célula T robusta. Além disso, identificou-se uma subpopulação única de monócitos na fase severa da doença, que expressava altos níveis de genes inflamatórios. Por outro lado, outro estudo demonstrou o contrário, de que monócitos periféricos não regulariam genes de citocinas pró-inflamatórias. Quanto aos macrófagos, também houve divergências nos estudos, quando se comparava pacientes com Covid versus pacientes saudáveis. O primeiro estudo não encontrou um aumento significativo de macrófagos, enquanto o segundo encontrou uma grande diferença na composição, com aumento de macrófagos derivados de monócitos e macrófagos SPP1+, e quase nada de macrófagos alveolares. Fica sugerido que o tráfego de monócitos periféricos para o pulmão e sua diferenciação em macrófagos poderia aumentar a resposta pró-inflamatória e o recrutamento de outras células inatas do sistema imune. E quanto às células dendríticas, muito pouco foi publicado até agora, mas foi observada uma diminuição de células dendríticas convencionais plasmocitoides em pacientes graves em comparação com controles saudáveis. Abordar a resposta das células NK ao SARS-CoV-2, foi observado que estudos demonstram que os pacientes graves têm contagens de NK periféricas esgotadas. Foi descoberto que a porcentagem dessas células que expressam o marcador inibitório NKG2A é maior em pacientes COVID, enquanto que dos marcadores apresentados foi menor. Também mostravam que o número de NK aumentava com a redução de NKG2A. A análise de sequenciamento RNA de células mononucleares do sangue periférico de pacientes COVID revelou a estimulação de transcrição de marcadores de exaustão, sugerindo a exaustão funcional das NK periféricas durante a infecção. Diante disso, não está claro se a redução de NK periféricas observada decorre da migração dessas para tecidos infectados ou de morte celular.
Um estudo descobriu que vários genes estimulados em PBMCs de pacientes COVID estão envolvidos na apoptose e nas vias de sinalização da P53, sugerindo que a linfopenia pode ser devido à apoptose mediada por SARS-CoV-2. Dois estudos investigaram células NK em BLF. O primeiro realizou sequenciamento em massa de RNA em BLF e encontraram uma diminuição significativa de NK em repouso, mas não encontraram nenhuma mudança nas NK ativadas. Já o segundo estudo encontrou proporções mais altas de NK em pacientes COVID, sugerindo migração dessas para os pulmões. As diferenças entre os dois estudos pode decorrer de a coorte do primeiro ter sido amostrada mais perto do início dos sintomas, sugerindo que o influxo de NK nos pulmões pode ocorrer apenas após a infecção. Esses dados sugerem que, estando a infecção bem estabelecida, as NKs saem da periferia e migram para o pulmão. As que permanecem podem apresentar um fenótipo exaurido, que pode facilitar a disseminação do vírus para outros locais do corpo. Assim, dois pontos ficam para discussão. As células infectadas estimulam os ligandes para ativação dos receptores NK, facilitando o direcionamento pelas células NK. Por outro lado, as células infectadas inibem os ligandes ativadores ou estimulam os ligandes inibitórios como um mecanismo de evasão das NK. Que haja um papel potencial do sistema complemento na infecção por SARS-CoV-2. Há um aumento dos níveis séricos de proteínas do complemento em pacientes com Covid-19 grave, em comparação aos pacientes com doença branda ou sem doença. A análise genética de pacientes com Covid-19 mostrou um enriquecimento em genes associados à ativação do complemento da sua via clássica. Descobriu-se que a proteína do nucleocapsídeo de SARS-CoV-2 interage com o MASP2, induzindo a sua autoativação e clivagem das proteínas do complemento C4. Por fim, a análise do tecido pulmonar de pacientes com Covid-19 grave revelaram depósitos substanciais de MBL, MASP2, C3, C4A e C5b9. Aparentemente, o sistema complemento pode contribuir para a imunopatogênese da infecção por SARS-CoV-2. Estudos clínicos precisam avaliar a presença de proteínas do complemento, MBL e MASP2, no soro de pacientes com Covid-19. Havendo robusta correlação entre o aumento da severidade da doença e as altas concentrações dessas proteínas, terapias que visem o sistema complemento devem ser consideradas. Quando falamos de tratamento para a Covid-19, temos em mente que a desregulação do sistema imuninato tem um principal papel na patogênese do SARS-CoV-2, levando-se em conta uma grande expectativa na eficiência de medicamentos imunorreguladores na melhora do prognóstico da doença. Assim, em 12 de maio de 2020, os principais medicamentos utilizados eram tocilizumab e sorilulimab, que agem como bloqueadores da interleucina 6 e têm 52 estudos na ação individual desses medicamentos. Contudo, a utilidade real desses medicamentos de outras drogas ainda requer muitos estudos, visto que a administração de medicamentos imunorreguladores em períodos equivocados pode piorar drasticamente a condição de pacientes de Covid-19. Sendo assim, a administração de drogas sem eficácia comprovada não é recomendada para qualquer situação que não seja para estudos clínicos. Podemos concluir, então, que há uma forte desregulação do sistema imune inato em pacientes com síndromes respiratórias agudas causadas pela infecção de SARS-CoV-2, mas não temos uma comparação do que seria uma resposta imunológica normal em pacientes de Covid-19, visto que a maioria dos estudos são feitos em pacientes hospitalizados. Portanto, são necessários mais estudos em pacientes não hospitalizados, aqueles que apresentam sintomas leves ou até mesmo aqueles que são assintomáticos, para entendermos o que é uma resposta imunológica normal para a doença e o que permite que esses pacientes passem pela doença sem necessidade de assistência médica. Somente dessa forma, poderemos saber como devemos regular a resposta imune para melhorar o prognóstico da doença.